dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Que saudades que nós, professores, estamos de vocês, alunos. Muitas mesmo. Aqui quem está falando é a professora Valéria. E quem me conhece, quem foi meu aluno, quem é o meu aluno, sabe o quanto eu amo contar histórias. E nesse tempo em que nós não podemos estar juntinhos, a partir de agora é aqui que eu vou contar histórias maravilhosas para vocês, tá bom? Ouço música, ouço música. E essa música me faz lembrar de tapetes voadores, lâmpadas mágicas, gênios gigantes, as histórias que Sherazade contou em As Mil e Uma Noites. E quem foi Sherazade, professora Valéria? Sherazade, aquela jovem persa, inteligentíssima, que adorava ler. Ela lia livros de histórias, de geografia, de matemática, literatura, de medicina. Uma moça que, além de muito inteligente e linda, ela tinha muita bondade em seu coração. E para acabar com a loucura de um rei, ela decidiu se casar com ele. E ela tinha um plano. Não era só casar, ela tinha todo um plano. E o plano era todas as noites contar histórias fascinantes que prendesse a atenção do rei. Só que ela era tão esperta que antes que a história acabasse, ela via que o rei estava ali cansadinho, aí ela ia colocando mais empolgação na história e quando o rei dormia, ou a história não tinha fim, ou ela já logo começava outra história muito mais interessante. E dessas histórias que Sherazade contava para o rei, a professora vai escolher uma para contar para vocês. Esta é boa. Aliás, esta é muito boa. E conta a história de dois irmãos que viviam lá nos confins da Pérsia. Um se chamava Cassim, o outro se chamava Ali Baba. O pai deles, em algum momento da história, morre. E assim, ele não tinha muitos bens. E os poucos bens que ele tinha, se dividiu em partes iguais para os dois irmãos. Cassim teve a grande sorte de se casar com uma jovem que tinha acabado de herdar do pai muitas terras, muitas lojas, então, pela sorte, ele se deu bem na vida. Ali Baba casou-se também com uma jovem muito linda, Nadi, só que Nadi era tão pobre quanto Ali Baba. Ali Baba tinha que dar duro. Todos os dias ele levantava muito cedo e ia para a floresta para cortar as árvores. Epa, cortar as árvores? Mas Ali Baba tinha uma consciência ecológica, ambiental. Então ele cortava uma árvore, porém ele plantava outra. E aí ele cortava a lenha daquelas árvores e depois levava para a cidade para poder vender. E assim ele tinha uma vida não muito fácil. Vira e mexe estava lá na porta do Cassim. Cassim, você tem um copo de leite para me arrumar? Pois o Carim está com fome, eu não tenho nada para dar para ele. Carim era o filho de Ali Baba, pititinho, tinha lá seus 2, 3 aninhos. No outro dia, Cassim, você tem um pão para me arrumar? Cassim dava, mas não muito feliz. Ele achava que Ali Baba tinha que fazer algo para mudar a sua vida. Ali Baba ficava muito triste com toda aquela situação, porém seguia a sua vida. E aí teve um dia que a vida de Ali Baba mudou completamente. Estava ele lá na floresta, cortando a sua lenha,
juntando ali tudo, amarrando, colocando a lenha na sua mulinha para ir para a cidade, quando de repente começa um barulho enorme. Pocotó, 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 pocotó. Epa! São cavalos chegando. E são muitos cavalos, não são poucos. O que será que está acontecendo aqui? Imediatamente, Ali Babá subiu em uma árvore enorme. Ficou ali bem quietinho, observando os cavaleiros chegar. Ele viu que eram 10, 20, 30, 40 homens. 40 homens e carregavam sacos enormes. E dos sacos ele podia perceber que tinha muito dinheiro, muita prata, muito ouro. E ele ficou só observando e curioso, muito curioso. De repente, um dos homens desceu do cavalo, olhou para uma rocha que estava à frente e gritou: "Abra-te, sésamo!" E a rocha, com um barulho enorme, se abriu. Os homens entraram na caverna e o mesmo homem gritou: "Fecha-te, sésamo!" E a rocha, ao mesmo som estrondoso, se fechou. Ali Babá começou a pensar: desço da árvore, vou embora, fico em cima da árvore, espero. E aquilo ele começou a ficar numa ansiedade, não sabia o que fazia, não sabia, né, como é que ia ser, e resolveu esperar. Por medo ele resolveu esperar, porque vai que desce, né? E os homens saem de uma vez, não ia dar muito certo. Então, Ali Babá ficou ali aguardando. E depois, mais ou menos de uma hora, que ele olhou para o sol, sabia que tinha passado mais ou menos uma hora, a rocha se abriu. E os homens saíram e foram embora. Pocotó, 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 pocotó. E aquela fumaça de poeira começou a subir. Aí o Ali Babá falou: eu vou esperar mais uns minutos aqui, perder esses homens de vista, aí eu desço. E assim Ali Babá fez. Ali Babá desceu. Ele tinha escondido a sua mulinha, tá? Numa moitinha lá, para os homens não perceber que ele estava por ali. Subiu na mulinha dele e foi embora. Pocotó, pocotó, pocotó. Ele andou mais ou menos assim uns 10 minutinhos, parou para pensar. Epa! Eu vivo numa vida difícil, pedindo as coisas para o meu irmão. O que será que tem dentro daquela rocha? Eu vi dinheiro, eu vi moedas de ouro. Eu vou voltar lá. Eu vou voltar? Eu vou voltar? Será que eu estou fazendo errado? Eu vou voltar. Voltou. E foi com a mulinha. Pocotó, 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 pocotó. Chegou perto da rocha. Ali Babá era muito inteligente, lembrou-se da senha. Abra-te, sésamo! E a rocha se abriu. Ele entrou, muito assim, desconfiado. A primeira visão que Ali Babá teve foi de um lugar espaçoso, iluminado por tochas de fogo. E um chão, um piso de mármore. Ele ficou encantado. Ele falou: mas cadê todos aqueles sacos de ouro que eu vi, sacos de dinheiro, cadê? Né? Aí ele começou a andar pelo espaço quando ele viu uma escadinha que descia. E ele desceu as escadas. Ele queria muito saber o que tinha ali dentro. Desceu meio assim, desconfiadão, mas desceu. Quando ele chegou lá embaixo, alguém conhece a Escola Municipal Professor Anísio Teixeira? O lugar era muito maior que a escola, porque a escola que é grande. Era muito maior. E o lugar tinha só moeda de ouro, coroas de rei,
Tinha colares, tinham pedras preciosas, tinha tudo quanto é tipo de riqueza que pode se imaginar. Ali Babá achou que estava sonhando e começou a se beliscar. Ah, eu tô rico, agora eu tô rico. Aí ele pensou, não, mas esse tesouro não é meu. Né? E esses homens podem voltar a qualquer momento. Mas, gente, eu passo tanta dificuldade, peço leite para o meu irmão me dá o leite de cara feia, peço pão velho, ele me dá de cara feia. Ah, quer saber? Eu vou levar uma sacolinha, só uma sacolinha de moeda, eles não vão sentir falta, porque olha isso aqui, olha quantas moedas que tem aqui. Então, catou uma sacolinha, encheu de moedinha, ele viu os vestidos maravilhosos, pegou um vestido, um colar e um perfume maravilhoso, colocou na sacolinha, amarrou, montou na sua mulinha e foi embora. Pocotó, 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 pocotó. Chegou em casa, ele já chegou ansioso. Nadir, venha cá, mulher, senta aqui, vamos conversar, eu tenho uma coisa para te contar, você não vai acreditar. E aí, Ali Babá contou tudo para Nadir, tudo como aconteceu. Estava ele lá, chegaram os ladrões, porque ele sacou que eram ladrões. Nadir ficou, ai, minha vida mudou, né? Ele, calma mulher, não é assim. Eu tenho um plano. Eu vou enterrar essas moedas de ouro que eu peguei, esse vestido, esse perfume e com o tempo vou lá observar se está tudo ok, pego mais alguma coisinha e depois a gente foge daqui, vai para outra cidade e vamos viver a nossa vida normal. Porque se a gente começar a aparecer com dinheiro agora, as pessoas vão desconfiar. Porque todo mundo sabe que a gente não tem nada, que a gente é pobre. Nadir, muito contrariada, concordou. No outro dia cedo, conforme tinha combinado com a esposa, Ali Babá montou na sua mulinha e foi para o bosque buscar mais lenha e vender na cidade. E Nadir começou a ficar impaciente dentro da casa, a lembrar de Samira, que ficava exibindo seus vestidos, seus colares, suas pulseiras, seus perfumes. Falou, ah, é hoje que ela me paga. Porque, gente, mulher quando dá para implicar a outra é complicado. É complicado. Foi lá e desobedeceu Ali Babá. Desenterrou lá, vestiu o vestido, passou o perfume, colocou uns colarzinhos, uns anéisinhos e foi lá na casa da Samira, do Cassim. Samira já saiu com o olho arregalado, sentindo aquele cheiro, aquele perfume. Pois não, Nadir, em que posso te ajudar? Ah, sabe o que é? Eu vim aqui ver se você me empresta a balança, que a gente precisa pesar umas moedinhas de ouro. Você empresta? Pode levar, eu te empresto. Samira fez de conta que nem percebeu que Nadir estava linda, maravilhosa, toda perfumada. Ela não queria dar esse gostinho para ela. Aí, lá na casa dela, Nadir pesou o ouro, né? Pesou lá. Depois que ela pesou todo o ouro que Ali Babá trouxe, de propósito, ela deixou uma moedinha lá no fundo e foi devolver a balança. Quando ela devolveu a balança com aquela moedinha, Samira não se aguentou. Correu lá na loja, em uma das lojas de Cassim, e chegou. Cassim, alguma coisa está acontecendo na casa de Ali. Mas o que pode estar acontecendo na casa do meu irmão? Samira contou tudo. E ainda contou do jeito dela, incrementando a história. Mas Cassim ficou furioso e falou, meu irmão está aprontando, vou lá saber o que está acontecendo. E nesse meio tempo da história, Ali Babá já tinha voltado para casa e Nadir já tinha voltado a enterrar tudo. Cassim chegou batendo na porta.
Pá, 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 pá. Ali Babá estranhou, falou, ó, o que tá acontecendo aqui? Abriu a porta. No que ele abriu a porta, Cassim já foi gritando, você manchou o nome da família, tacou pedra nos nossos antepassados, pode ir contando o que está acontecendo, eu quero saber. Mas Cassim, não acontecendo nada. Como não? Se Nadi foi se exibir para minha mulher usando um vestido que só rainha usa, usando um perfume de princesa com colares e ainda pediu a nossa balancinha para poder pesar ouro. Ou você conta agora ou eu vou chamar a polícia. Polícia! Olha a sirene da polícia. A polícia tá chegando. Calma, Cassim, não é assim que fala, calma. Pelo amor de Deus, você sabe que eu sou um homem trabalhador, não faz isso com seu irmão, então pode logo me contar o que está acontecendo. Ali Babá, um tanto contrariado, contou para Cassim toda a história. Cassim ficou meio duvidoso do que Ali Babá contou, mas por via das dúvidas, ele pegou 10 mulinhas. Isso mesmo, não foram uma, não foram duas, não foram 3, não foram 4, não foram 5, foram 10 mulas. Colocou os sacos e partiu rumo à floresta. E Ali Babá contou para ele exatamente onde ficava a caverna, assim como a senha para abrir a caverna. Chegando lá, Cassim viu que Ali Babá contava a verdade, pois tinha a árvore enorme, tinha a rocha. Ele falou, agora vamos ver, agora vamos ver. Ficou de frente à rocha e falou, abra-te, sésamo! E a rocha, tal qual Ali Babá havia dito, se abriu. Cassim colocou as mulas lá dentro e mandou fechar. Fecha-te, sésamo! E a rocha se fechou. Cassim olhou rapidamente a beleza do lugar e já foi procurar a escada. Desceu a escada. Quando Cassim viu aquela imensidão de ouro, ele voltou a ser criança. Porque ele mergulhava entre as moedas de ouro. Ele entrava de um lado e saía de outro, escorregava como se fosse tobogã, jogava as moedas para cima e gritava, estou rico, estou muito mais rico do que eu já sou. E ele achou uma coroa de rei lá no meio, colocou a coroa e começou a brincar que era rei. Começou a dar ordem para as moedas. Senta, moeda, eu sou o rei. Eu quero que vocês façam isso, eu quero que... Começou a brincar, igual criança. E nessa brincadeira dele, ele lembrou que o tempo estava passando e que estava mais do que na hora de encher os saquinhos. Catou os saquinhos, encheram todos. Ele encheu 20 saquinhos, cada saquinho do lado de uma mula. Aí ele já estava cansado, já tinha passado muito tempo, hora de ir embora, né? Como é que é mesmo a senha? Oi? Cassim não lembrou da senha. Que desespero, meu Deus. Era alguma coisa de abre alguma coisa, abre o quê? Ele andava de um lado para o outro, um desespero danado. Ai, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sair daqui? E ele começou a chorar. Aí ele pensou em pegar o celular, ligar. Opa, não tinha celular naquela época. E ele nem para anotar na mão igual a tia Valéria. Porque a tia Valéria anota, depois apaga, ela não lembra o que é, mas que ficou anotado, ficou. E nem para fazer isso, e não lembrava a senha. Ele começou a chorar. E tá ali, ai meu Deus, e agora? Quando, de repente,
ele ouve o barulho de muitos cavalos se aproximando. Aí ele começou a correr de um lado para o outro, para onde que eu vou, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Escondeu atrás de uma das mulas e ficou ali quietinho. A rocha se abriu. No que os ladrões começaram a entrar, eles já perceberam que tinha alguma coisa de errado. Tinham 10 mulas lá dentro. O chefe dos ladrões, Abdala, gritou: "Quem está aqui?" Cassim não falou nada, ficou ali quietinho, escondidinho. "Quem está aqui?" Quando, de repente, a mula onde ele estava escondido ali atrás ficou incomodada, começou a balançar e deu um coice no Cassim. E o Cassim gritou: "Ai, doeu! Doeu!" Aí o chefe dos ladrões falou: "Não, não doeu. Vai doer agora, porque você vai morrer." E cortou a cabeça do Cassim. A cabeça do Cassim saiu pulando que nem uma bola. Pá, pá, pá. Aí um dos ladrões falou: "Chefe, o senhor matou o homem e não deixou o homem nem falar como é que ele entrou aqui. E agora? Como é que nós vamos saber? De onde que ele saiu? Quem falou a senha para ele?" "É mesmo, sabe que você tem razão, mas por agora eu vou cortar ele. Vou cortar os bracinhos dele, as perninhas dele, vou colocar um pedacinho dele em cada canto da gruta, em cada cantinho. Porque se mais alguém voltar aqui, ou essa pessoa que falou a nossa senha para ele voltar, ela vai ver o que acontece com quem entra na nossa gruta." E assim, lá, enquanto isso, na casa do Ali Babá, as horas se passavam, Ali Babá começou a ficar nervoso, a Samira, esposa do Cassim, estava já na casa do Ali Babá, perguntando pelo marido: "Ali Babá, meu marido até agora não voltou, a hora está passando, Ali Babá. E aí, como vou fazer?" Ali Babá falou: Calma, Samira, eu vou montar na minha mulinha e vou até a floresta para saber o que aconteceu." E assim Ali Babá fez. Montou na mulinha, pacotó, 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 chegou na floresta, chegou perto da gruta, percebeu algo errado porque não viu as mulinhas, gritou: "Abra-te, sésamo." A rocha se abriu. No que a rocha se abriu, não tinha mula. Os ladrões certamente esconderam as mulas. Tinha sim o corpo de Cassim, cada pedacinho em um canto. Foi uma imagem terrível, com certeza. Ali Babá pegou uma sacola, colocou os pedaços do irmão, fechou, montou na mulinha e com muita tristeza foi para a casa dele. Chegou lá, as meninas já chorando, as esposas: Ai, cadê Cassim? Cadê Cassim?" Ali Babá aqui. "Opa, como assim? Ali Babá, você foi muito insensível." Então, Samira chorava, Nadir chorava, os empregados da casa choravam. E aí Ali Babá falou: "Calma, calma, porque os ladrões descobriram tudo. E eu preciso traçar um plano, porque eu tenho certeza que eles vão voltar." Cassim tinha uma empregada, serva, escrava, que se chamava Morgiana. Morgiana era uma mulher muito inteligente. Então ela falou: "Seu Ali Babá, se o senhor me permite, eu tenho uma ideia." Aí ela falou a ideia para o Ali Babá e o Ali Babá topou. Foram os dois até a casa de Mustafá, um sapateiro muito conhecido na região. "Mustafá, nós temos um servicinho para você e eu te pago uma moeda de ouro." Mustafá ficou: "Pagar uma moeda de ouro? Um servicinho? Mas eu sou sapateiro, nunca tive uma moeda de ouro." "Calma, Mustafá,
não é nada que vai te prejudicar, mas precisamos do seu serviço. Só que você tem que ir à noite e vendado. Mustafá topou, né, gente? Quem que não queria uma moedinha de ouro? Quando foi à noite, Mustafá foi até a casa de Ali Babá, vendado. Chegando lá, qual era o serviço? Qual era o serviço? Qual era o serviço? Costurar o corpo de Cassim, para que ninguém percebesse no velório que ele tinha sido todo cortado, decepado. E assim o sapateiro topou. Passou a noite costurando. Quando foi no outro dia de manhã, a esposa de Cassim saiu espalhando de um lado e Morgana do outro que Cassim estava muito doente. Horas depois, elas espalharam que Cassim tinha morrido e todos foram convidados para o velório. Enquanto isso, lá na gruta, os ladrões estavam empolvorosos, querendo saber o que estava acontecendo, quem tinha entrado, de quem eram aquelas mulas, de quem eram aquelas mulas que estavam carregadas de ouro que seriam roubados. Né? Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão, mas tudo bem. Eles ficaram muito indignados e resolveu então que um deles iria até a cidade para saber se estava acontecendo algo diferente, algo que, né, os ajudasse a descobrir o que estava acontecendo. Então um deles desceu e viu que na cidade tinha sim 3 velórios. Um velório de uma senhora já idosa, o outro de um jovem de seus 20 anos e um outro de um homem. Mais ou menos a idade do homem que eles mataram, mas falaram que ele morreu de doença, então morreu de doença. Aí ele foi embora, deu a notícia para o Mustafá, para o Abdala, chefe dos ladrões. Então ele voltou para a gruta e deu a notícia: não, Abdala, os velórios que tem lá não tem nada a ver com o homem que o senhor matou. Não fui eu não, foi o senhor matou, não fui eu. Então eles meio que tiraram aquilo da cabeça. Passado 2 dias, este mesmo ladrão que tinha ido na cidade resolveu descer para poder levar uma bota lá no sapateiro, que precisava costurar. E ele foi direto no sapateiro, sem nada, né? Nem passava pela cabeça dele. Chegando lá, olha, vim trazer minha bota. Será que o senhor costura ela? E o sapateiro estava lá, fazendo o servicinho dele. E o homem, o ladrão, começou a elogiar Mustafá. Ó, como o senhor trabalha bem. O senhor me desculpa a observação, mas o senhor já é um homem velho, né? Quantos anos? 80? Beirando os 80. Não é 80 ainda não. Mas o senhor, pela idade que tem, as vistas tá boa. Aí Mustafá começou a inflar o ego, né? Ó, pela primeira vez estão reconhecendo o meu trabalho. Que é isso? E aí, porque ele estava ali se sentindo, né? Ó, e o ladrão não parava de elogiar, ele vai e fala do nada. Que é isso? Costurar sapato não é nada não. Precisa ver eu costurar defunto de madrugada. Isso aí é que é ter as vistas boas. O ladrão, como é que é? O senhor costurou um defunto de madrugada? Mas como assim? Mataram um pobre homem aí, arrancou os braços de um lado, as pernas para o outro, e o irmão dele me pagou uma moeda de ouro para eu poder costurar. O ladrão, o senhor ganhou uma moeda de ouro? Ganhei, te dou 2. Para o senhor me levar lá na casa desse irmão. Não, imagina, posso não? Então te dou 3, na hora. Mas sabe o que é? Eles me levaram vendado, acho que vai ficar meio difícil. Não, eu vou te vendar, o senhor vai fazendo o caminho, chegando lá o senhor só me mostra a casa. Tá tudo certo. Tá bom. Pegou as 3 moedinhas de ouro, né? Agora ele não tinha 3, ele tinha 4. Tava rico, podia aposentar e
Foi seguindo o caminho vendado, chegou num determinado lugar, epa, é aqui. É uma dessas casas, tirou a venda dele. Qual que o senhor fala que é? Aí ele falou, olha, a casa do irmão tem um cheirinho de alecrim, eles fazem muito chá de alecrim, aquela. O senhor tem certeza? Absoluta. Ah lá, é essa casa. Por quê? As portas das casas eram mais ou menos parecidas. Então o ladrão, ele ia voltar, contar para o Abdala, eles iam voltar, né, para poder dar cabo da vida de Ali Babá, que o plano era esse. Pegou uma tinta branca, fez uma pontinha de bolinha na porta, porque quando voltasse, ele saberia exatamente qual era a casa, né? E foi. Agradeceu lá o sapateiro, o Mustafa, e foi. Mas vocês lembram da Morgiana? Então, Morgiana estava na janela, meio que disfarçando, meio que escondidinha, assim, e ela viu a hora que o ladrão colocou aquela bolinha branca. E ela pensou, estão tentando contra a vida do meu patrão, porque agora, pausa. Quando Cassim morreu, Ali Babá herdou a esposa, os empregados. Por quê? Porque na cultura deles, lá da época, isso era comum, né? Então, ele herdou tudo que era do irmão. Ficou rico também. Então, a Morgiana, desconfiada que eles estavam em perigo, pegou uma tinta branca também e fez a mesma bolinha nas outras portas. O ladrão, quando chegou lá na gruta, chefe, descobri quem foi, quem sabe a nossa senha, quem sabe o nosso segredo. Certeza? Certeza, chefe. Contou tudo pro chefe dele, o chefe empolgou, vamos montar nos cavalos e vamos lá dar um jeito. E ninguém mais entra na nossa gruta, ninguém mais rouba nosso tesouro. Montaram nos cavalos e foram. Chegando lá, assim, já era de noite, quase que entrando a madrugada, observaram uma porta. Ele falou, é essa porta. Tem aqui, ó, a bolinha branca que eu fiz. Aí um outro de lá gritou, chefe, aqui, ó, tem uma bolinha branca também. Aí o outro chefe, o outro ladrão, mas aqui também tem uma bolinha branca. O chefe se irritou, chamou o ladrão e falou, vem cá. Você não falou que tinha feito uma bolinha branca numa única porta? Foi, chefe. O senhor me desculpa, eu não sei o que aconteceu. O chefe tinha conversa, não. Não tinha conversa. A cabeça do ladrão saiu pulando igualzinha do Cassim. Ele foi embora muito contrariado, levou o corpo, né, para ninguém desconfiar. Chegou lá e falou, bom, esse negócio está errado, nós vamos ter que descobrir. E foi falando. Aí um dos homens falou, chefe, deixa que agora amanhã eu vou, porque eu sou esperto. O senhor pode confiar em mim. Chefe, tá bom, pode ir. Aí ele foi e falou, agora eu vou fazer uma cruzinha vermelha. Pegou uma tinta vermelha, fez uma cruzinha vermelha. Foi lá, chefe, fiz uma cruzinha vermelha na porta. Então, esse ladrão se ofereceu, chefe, deixa que eu vou, que eu sou esperto e ninguém vai me enganar. Tá bom, pode ir então. Vai lá e descobre o que está acontecendo. Esse outro ladrão foi lá no sapateiro, a mesma história, o sapateiro, ele ofereceu para o sapateiro mais 2 moedinhas de ouro, e agora ele não tinha 4, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de ouro. Vendou o sapateiro levou ele na casa do mesmo jeito, mostrou a casa, é essa. Aí o ladrão, agora eu faço uma cruzinha vermelha. E assim ele fez. Fez uma cruzinha vermelha, voltou lá no chefe dos ladrões. Chefe, ó, tem uma cruzinha vermelha lá na porta, vamos embora. Foi lá, só que
Morgiana já estava esperta, estava lá escondidinha e viu quando o outro ladrão fez a cruzinha vermelha. Aí ela foi lá nas outras portas e fez a cruzinha vermelha também. Aí, quando Abdala chegou com os outros 38 homens, porque um morreu, eram 40, morreu um, ficou 39. Ele falou, chefe, é essa a porta. Aí o outro gritou, mas chefe, tem uma cruzinha vermelha nessa aqui. Aí o outro, e nessa aqui também tem outra cruzinha vermelha. Abdala ficou nervoso, falou, não é possível que esses meus parceiros tá querendo me enganar desse jeito. Mas chefe, não sei o quê. Cortou a cabeça dele também. Voltou os 38 para a caverna e o chefe falou, quer saber? Quem quer vai lá e faz. Quem vai dessa vez sou eu. Será que o chefe vai voltar sozinho? Será que ele vai pintar a porta? O que será que se passa pela cabeça do chefe? Vocês ficaram curiosos, né? Nessa hora, o rei dormiu e Sherazade parou a história. Quando foi no outro dia que o rei acordou, era a hora dele mandar matar Sherazade, como ele fez com as outras esposas. Ele falou para Sherazade, olha, eu fiquei muito curioso para saber se o chefe dos ladrões vai voltar lá mesmo, se ele vai pintar as portas, o que vai acontecer. Então, eu vou te deixar viver só mais uma noite, tá? Porque você vai me contar o final dessa história. Eu quero saber se o chefe voltou, o que aconteceu. E vocês aí de casa, ficaram curiosos para saber? Será que o chefe vai ter coragem de voltar? Será que ele vai fazer o quê? Um quadrado agora nas portas? Qual será o plano do chefe? Ficaram curiosos? O rei também. E Sherazade está louquinha para contar o final da história, assim como eu. Então, conto com vocês no próximo programa. Beijo! Voltei! Quem aí está curioso para saber o que o chefe dos ladrões arrumou? Eu tô! O rei também tá, e vocês de casa também devem estar. Tia Valéria, o que aconteceu, tia Valéria? O Abdala, o chefe dos ladrões, foi até ao sapateiro com a mesma história. Olha, eu te dou 1, 2, 3 moedinhas de ouro para você me levar na casa do homem que você costurou. Mustafa, o sapateiro, né, que não tinha nada para perder, já estava com a aposentadoria garantida. Vamos contar quantas moedas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moedas. Ele levou, não tinha muito o que pensar. Levou e falou, nem preciso de venda mais, a casa é essa aí. Abdala já tinha combinado com os outros ladrões deles ficarem ali, meio que esperando. E ele tinha um plano. Levou 19 mulinhas. Cada uma tinha um barril. Um barril estava pela metade de óleo. No outro barril, escondiam os ladrões. Aí ele esperou anoitecer, bateu na porta de Ali Baba e falou, o Ali Baba abriu a porta, porque já era noite, ele que abria, ele era o chefe da casa. Meu senhor, eu sou um pobre mercador de azeite e estou procurando um lugar onde eu possa descansar e guardar as minhas mulas para poder passar a noite. Será que o senhor, com a sua bondade, pode ceder um pouso na sua casa? Lógico! A sua presença enche de luz a minha casa. Pode entrar.
Fazia parte da cultura deles, receber os mercadores em casa. E Ali Babá, naquele momento, sentiu uma grande alegria de poder fazer isso. Então, Abdala entrou, guardou as mulas, e como Ali Babá, as casas ali, eram todas receptivas, Ali Babá chamou Morgiana. Morgiana, prepara um carneiro assado com bastante alecrim, que hoje nós temos visita. Morgiana correu para a cozinha para preparar o jantar e ficou ali, e eles ali conversando, o jantar ficou pronto, e as mulinhas lá no quintal. Quando tudo terminou, era a hora de todos irem descansar. Ali Babá mostrou o quarto onde Abdala ficaria, o quarto que a janela dava de fundo para o quintal, para que ele pudesse ver as mulas. Estava tudo organizado, todos foram dormir. Abdala pensou, a hora que tiver tudo quietinho, eu saio, taco uma pedrinha num dos barris, os ladrões saem, invadem a casa e matamos toda a família, e pronto, ninguém mais sabe do nosso segredo. E assim foi. Foram todos deitar. Morgiana já estava preparando para deitar e dormir quando ela lembrou que não lavou a louça. Uma moça aplicada, como pode dormir sem lavar a louça? De jeito nenhum. Morgiana voltou para a cozinha, estava tudo escuro e ela falou assim, meu Deus, tenho que acender uma lâmpada. Acender a lâmpada, coloca o azeite dentro da lâmpada, não tem azeite. Aí ela lembrou, mas aquele mercador que está ali no quarto repousando, ele é um mercador de azeite. Eu acho que ele não se importa se eu for lá e pegar um pouquinho de azeite, né? Então, a Morgiana foi lá, pegou a lâmpada, foi até lá fora, chegou perto do barril para pegar um pouquinho de azeite. Quando ela ouviu uma voz, ô chefe, tá na hora. Fosse eu já ia sair gritando. Fosse a tia Valéria, socorro, socorro, socorro. Não, mas a Morgiana era a Morgiana. Ficou caladinha e pensou, aí tem coisa errada. Chegou perto do outro barril. Hora que ela encostou, ô chefe, já é para sair, minhas costas estão doendo, hein? Chefe? Aí ela, estão tentando contra a vida do meu amo. E eu não vou deixar isso acontecer. E eu esqueci de falar a parte que Morgiana sabia de todo o segredo, que existia uma gruta, que existiam os ladrões, porque Ali Babá tinha contado para ela e para a família sabia. Então, ela imaginou que ali seriam os ladrões. E sabe o que a Morgiana fez? Pegou um dos barris que tinha azeite, porque tinham alguns barris que tinham azeite, levou para a cozinha, colocou para ferver. Quando começou a pular, que estava bem quente, Morgiana foi lá fora e foi jogando azeite na cabeça dos ladrões, que iam fritando na hora. Ai, meu Deus, não dá nem para pensar a cena, né? Aquele cheiro de fumaça subindo. Ela derramou azeite fervendo em todos os barris e não sobrou um ladrão para ajudar o Abdala na hora do ataque. E aí, depois disso, ela voltou para dentro, entrou no quarto e ficou bem quietinha, só para perceber o que ia acontecer. Quando o chefe dos ladrões viu que estava tudo quietinho, pegou uma pedrinha, conforme combinado. Ué, nada? Dormiram. Mas não é possível. Mas não é possível que eles dormiram. Foi lá fora para verificar, acordar, né, os ladrões. Foi incrédulo, não é possível. Eles dormiram, mas dormiram. Quando ele chegou perto dos barris,
e percebeu aquele cheiro de carne frita, né? Ele falou, epa, que aconteceu alguma coisa e eu tô, ó. Ladrão pegou e pulou o muro e, ó, largou as mulinhas para trás e foi embora. Nessa hora, Morgiana, Alibaba, levantou toda a casa, né? Fez o maior escândalo. Que foi, Morgiana? Vai acordar o nosso convidado? Acordar que nada, esse já pulou o muro. E os outros 37 que estavam com ele morreram. Como assim, Morgiana? Aí, conversando ali com Alibaba, chegaram à conclusão que realmente eram os ladrões. Aí, Alibaba, o que ele fez? Cavou uma cisterna enorme no quintal e jogou os corpos. E fez uma cisterna de corpos e enterrou os ladrões. Entrou para dentro da casa e eles contaram, eles falaram, olha gente, tá faltando 3. O chefe pulou um muro. E os outros 2? O que aconteceu? Os outros 2, lembram? O próprio Abdala deu cabo deles. Aí, o combinado era que todo mundo não ia falar nada, não ia contar nada para ninguém e seguir as suas vidas. Porém, sempre atento a algo diferente. E também, Alibaba não mais voltou na gruta, na caverna, onde estava todo aquele tesouro. Aí, passaram-se os anos. Passaram-se 10 anos. Sabe aquele filho do Alibaba, pequenininho, lembram? Cresceu, virou um jovem, lindo, Karim, muito lindo o Karim, muito esperto, muito inteligente e começou a tomar conta das lojas que eram de Cassim, passou para Alibaba, agora quem tomava conta era o Karim. E o Karim tá lá um belo dia vendendo lenços, né? Lenços para a dança do ventre, lenços, lâmpadas, né? Colares de ouro, balanças para medir o ouro, pesar o ouro. Tá lá vendendo quando chega um senhor, muito discreto, né? O senhor Hassim. Foi esse o nome que ele deu. Olha, que loja interessante, quantas coisas interessantes, vou levar esta lâmpada. Levou a lâmpada. No outro dia, o senhor Hassim voltou. Nossa, que lenço bonito, vou levar este lenço. Fez amizade com o Karim. Karim chegou na casa dele e falou, pai, fiz um amigo, o senhor Hassim. O senhor autoriza que eu traga o meu amigo para poder jantar conosco? Claro, meu filho, a nossa casa enche de luz quando trazemos algum convidado, pode trazer. Ah, mal sabia eles que não era Hassim, era o Abdala. Era o Abdala, o chefe dos ladrões, que voltou 10 anos depois para se vingar. Então, na noite tão esperada do jantar, que o Cassim iria trazer o seu amigo Hassim, eu falei Cassim, não é Cassim, que o Karim iria trazer o seu amigo Hassim para jantar. Eis que ele chega de burca. O que é uma burca? É uma roupa que tampa tudo e só vê os olhos. Só os olhos. Aí, tá todo aquele movimento de jantar e a Morgiana ajudando, preparando e não sei o quê, e aquela música, aquele cheiro de carneiro assado, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Aí a Morgiana vai até a sala com a bandeja servir o vinho. Quando ela chega com o vinho, na hora ela reconhece aqueles olhos. E de quem eram aqueles olhos e de quem eram? Abdala. Ela não teve dúvidas. Foi lá dentro, enquanto eles jantavam, colocou uma roupa de dança do ventre e entrou dançando.
E deu umas viradas, e quando de repente tirou um punhal da cintura e cravou o punhal no peito de Abdala. Abdala morreu e Ali Baba começou. Rala, 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 rala. Rala que você destruiu com a minha família. Rala, Morgana, que você manchou o nome da minha família, tacou pedra nos meus antepassados. Agora eu vou preso. Pausa. Na cultura deles, quando um empregado fazia alguma coisa que não era da lei, quem pagava era o seu dono, no caso Ali Baba. Então ele falou, você destruiu a minha vida, tocou pedra dos meus antepassados. Morgiana olhou bem nos olhos de Ali Baba. Não manchei o seu nome, salvei mais uma vez a sua vida. Tira a burca deste homem. Que Ali Baba tirou, ele reconheceu o chefe dos ladrões. E reconheceu que, mais uma vez, Morgiana tinha salvo a sua vida. Então, com muita gratidão no coração, Ali Baba deu como um presente, uma forma de agradecer Morgiana, deu a sua mão em casamento para o seu filho Karim, que gostou muito da ideia. E, depois disso, Ali Baba voltou a frequentar a gruta. Ele pensou, bom, o chefe já está morto, se os outros dois aparecer, eu sei me defender. Eu vou me defender, então não tem perigo. E conta a lenda que o tesouro era tão grande que passou de Ali Baba para o seu filho, do seu filho para os seus filhos, e para os seus filhos, e para os seus filhos, e conta que até hoje essa gruta está lá, perdida, em algum lugar dos confins da antiga Pérsia. E se alguém achar essa gruta, dá uma avisada para a tia Valéria, tá? Não fica com segredo só para vocês, não, tá bom? Foi um prazer contar uma história para vocês. Se vocês gostaram da história, manda um recadinho, liga no TV Câmara. Se ela tiver postada nas redes sociais, deixa ali o comentário. Se vocês quiserem que a tia Valéria conte uma outra história, eu conto com o maior prazer. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês e vamos todos juntos torcer para que daqui a pouco nós possamos estar de volta à sala de aula bem juntinhos.